Meus irmãos, quando o inimigo disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Eu disse para os irmãos, quinta passada, que o inimigo queria colocar dúvida, né? Se tu és o Filho. O Pai já havia dito quando ele saiu das águas, dizendo: este é o meu Filho. Aí o inimigo quis colocar dúvida na mente de Cristo, né? Eu falei isso aqui sobre isso quinta-feira passada. E porque o inimigo disse para Jesus: dize a esta pedra. Ele não falou assim, transforma, não. Ele falou, dize, fala para esta pedra. Por que que Satanás falou para ele falar? Porque ele sabia que Cristo, ele foi aquele que disse: haja luz, e houve. O inimigo sabia que se ele falasse esta pedra, torne-se pão, ia virar um pão caseiro. Aleluia! Aqueles pão caseiro abençoado, irmão Fernando. Aleluia! Se Jesus quisesse, ele falou: eu quero margarina, eu quero manteiga. E aparecer lá aviação, né? Uma coisa de boa qualidade. O que Jesus dissesse naquele deserto: eu quero peixe na brasa. Tudo que ele dissesse iria aparecer. Mas os irmãos sabem que Jesus não fez aquilo que Satanás sugeriu a ele fazer. Pelo contrário, a Bíblia diz aqui no versículo 4, eu disse para os irmãos que nós íamos falar sobre a resposta de Jesus ao inimigo, né, quando ele disse: se tu és o Filho de Deus, transforme essa pedra em pão, né? Dize a esta pedra para se transformar em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está. Aleluia! Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está. Satanás estava ali fazendo uma graça e Jesus já chamou ele para a Bíblia. Aleluia, Jesus já foi debater com ele na Bíblia, já levou, escrito está. Oh glória! Jesus agora vai usar a palavra de Deus para combater o inimigo. Escrito está. Como é bom, irmãos, quando o crente ele tem sempre uma resposta bíblica para dar para aqueles que lhe perguntam. Como é bom quando o crente tem aquela noção de dizer: escrito está. Quando alguém lhe desafia dizendo, às vezes: olha, Jesus não é Deus, né? Como algumas religiões dizem por aí, Jesus não é Deus, mas ele ter uma palavra para dizer: olha, escrito está em João capítulo 1 versículo 1, que no princípio o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Jesus é Deus, ele é o verbo encarnado, bendito seja Deus. Como é bom quando o crente tem uma palavra para dizer: escrito está. Aleluia. Algumas religiões que negam a trindade, mas quando Deus foi criar o homem, ele não disse: eu vou fazer, ele disse: façamos, está no plural. Aleluia. Quando alguma religião nega a trindade, alguém pode dizer: escrito está que o meu Cristo foi batizado por João, enquanto o Filho é batizado nas águas, desce o Espírito Santo em forma corpórea, a segunda pessoa da trindade, e o Pai brada de cima dizendo: este aí é meu Filho. É a trindade manifesta no batismo de Cristo. Bendito seja Deus, escrito está. Quem pode levantar a tua mão, porque escrito está. Escrito está. Aleluia. Satanás queria conversinha com Jesus, querendo colocar dúvida. Jesus já foi para a Bíblia. Escrito está, Satanás. Eu acredito que Satanás deu uma tremida na barba. Ixi, ele vai citar a palavra do Todo-Poderoso. Escrito está: nem só de pão viverá o homem. Ou seja, é claro que o homem necessita do pão para comer, né? Se nós não comermos, né? Aqui no Brasil a gente come muito arroz e feijão, nos Estados Unidos é hambúrguer, né? Agora lá no Japão é só peixe, como é que é? Sushi. E cada país tem uma cultura, uma culinária, né? Mas aqui no Brasil, o forte diz que lá nos Estados Unidos, quando alguém vai no restaurante, chega lá, ele vê uma fila na onde está servindo arroz e feijão.
o pessoal lá dos Estados Unidos fala assim, ó, tudo brasileiro aquilo ali, ó. Porque o brasileiro vai lá onde tem arroz e tem feijão. Aleluia. Quem gosta de arroz e feijão aí, irmão? Aleluia. Eu posso comer macarrão. Às vezes a mulher faz macarrão em casa lá, eu como lá 1h da tarde. Quando é 3 horas eu estou com fome de novo. O macarrão não me sustenta, não sei se sustenta você, mas o arrozinho com feijão, aleluia, oh glória, é bênção de Jeová. Mas Jesus está dizendo aqui que nem só de pão viverá o homem. Ou seja, o homem que se alimenta só de arroz e feijão, o homem que se alimenta só de lanche, o homem que se alimenta só de pizza, aleluia, ele se alimentando, ele está vivo fisicamente, mas espiritualmente ele está morto. Porque o homem só está vivo completamente quando ele se alimenta de pão, ele alimenta o seu físico. Fisicamente ele está bem, mas se ele não comer da palavra de Deus, ele está morto. Quantas pessoas que aí fora só se alimenta de macarrão, só se alimenta de lanche, de pizza, mas não come a palavra de Deus, o pão vivo que desceu do céu. Mas eu louvo a Deus que nessa noite tem uma igreja aqui na cidade de Coroados, que está cheia de Deus, que alimenta a carne, mas também alimenta o espírito. Ayaterende calacéria. Quem come o pão vivo levanta a mão e glorifica. Nós estamos aqui para se alimentar do pão vivo, do pão vivo, do pão vivo que desceu do céu. Nós não alimentamos só a nossa carne, nós alimentamos a alma. Quantas pessoas fortes fisicamente, mas espiritualmente são raquíticas. Quantas pessoas que até mesmo têm um corpo físico forte, mas a alma está fraca. E para piorar a situação, está morto. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, capítulo 2, ele diz assim, olha, e nos vivificou, estando nós mortos em ofensa e em pecado. Nós estávamos mortos, mas Paulo disse que a palavra, ela veio para nos dar vida. É por isso que eu e você estamos aqui nessa noite, adorando a Deus, glorificando a Deus, sentindo Deus, sendo tocado por Deus, renovado por Deus, cheio de Deus, porque nós recebemos a palavra que traz vida. Quantos já receberam esta palavra? Glorifica o nome do Senhor. Escrito está, nem só de pão vai viver o homem, irmão. Não é só de churrasco que vive o homem. Ele tem que comer desta palavra aqui, senão ele está morto. Morto. Não, eu estou robusto, estou forte, olha como é que eu... Não, está morto. Porque esse pão da terra, ele alimenta somente o corpo dessa terra, mas a alma e o espírito que veio de Deus, só a palavra de Deus, só a presença de Deus que alimenta, irmão. Todo ser humano, ele veio de Deus. Quando Deus criou Adão, Adão era simplesmente um boneco de argila. A Bíblia diz que Deus veio e assoprou no seu nariz o espírito de vida. Aleluia. E o homem se tornou uma alma vivente. Glória a Deus. O homem se tornou uma alma vivente. Ele estava vivo porque ele recebeu de Deus a presença. Aleluia, glória a Deus. Por isso o crente, ele tem que estar cheio de Deus e se alimentar da palavra. Então Jesus disse, nem só de pão. Ele não está dizendo que o homem não tem que viver comendo pão, que o homem não tem que jantar, que tem que almoçar. Ele está dizendo que não é só disso que o homem vive. Ele também precisa alimentar a sua alma, o seu espírito. É bem provável que talvez você, como eu aqui, chegou em casa do serviço cansado e já procurou alguma coisa para comer. Vou fazer um cafezinho, um pãozinho, comer um pãozinho. Eu acredito que alguém aqui, quase todos, comeu um pãozinho, uma bolachinha em casa para alimentar a sua carne, mas também não esqueceu de vir na casa de Deus, dizendo, eu vou lá hoje, eu vou alimentar a minha alma. Andaia soyabai, eriminchori candarácia. E nós já estamos aqui, irmão. A palavra hoje aqui para nós é a sobremesa.
Nós já comeu arroz e feijão, sabe quando? Nós estávamos aqui, ó. Oh Senhor meu Deus, oh meu Pai. Não sei se você estava orando aí. Mas nós oramos aqui mais ou menos 25 minutos de oração. Sabe o que nós estávamos fazendo? Comendo, aleluia, arroz e feijão no sentido espiritual. A oração é alimento. Tem um hino da Cassiane que diz: oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele de a sua mão, é o quê? Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Louve, não importa, louve. Seu louvor invade o glória. Deus vai na frente. Ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Ele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pegue as suas mãos, irmão. Com muito louvor, com muito. Aleluia! Irmãos, não tem outro alimento, né? Um dos melhores alimentos que tem. O carro-chefe do ser humano para sobreviver é água, alimento líquido, é alimento sólido. Amém? Arroz e feijão, essas coisas é alimento sólido. Água é líquido. O homem não consegue viver só com um ou com o outro. Ele tem que ter os dois. Se ele só comer e não beber água, segundo a medicina, ele vai morrer, né, irmão Wilson? Se ele só beber água e não comer, ele vai morrer também. Ele precisa dos dois. Assim, irmão, põe uma coisa na tua cabeça. O crente precisa de oração e palavra. É o que nós iniciamos esse culto com o quê? Com o que nós iniciamos o culto? E agora a palavra é o alimento completo, irmão. Aleluia! E ainda tenho a cereja, que é o louvor, né? O crente é abençoado até o tutano, irmão. Oricalabassúria! Aqui é o crente, aqui é o povo mais feliz da terra. É o povo mais completo da terra. Narabasora baia, ericalabanto queria sergue monte. Você pode levantar a tua mão e glorificar. Pode levantar a tua mão e glorificar. Aleluia. Então a gente precisa comer o alimento físico, mas também um alimento espiritual. Por isso Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Para nós encerrarmos aqui, mas de toda a palavra de Deus. Irmãos, é de toda a palavra. Esse negócio de ficar assim, essa daí não é para mim não. Vem um cajado, né, pastor? Vem um cajado. Não, comigo não. É de toda. O crente que recebe a palavra só pela metade, lá no céu não vai entrar crente pela metade. Ou é, ou não é. O crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo, lá não vai entrar não. Meio termo com Deus não existe. Apocalipse 3,16. Oxalá foras quente
ou frio, mas porque é meio termo, é morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. É para abraçar? Então abraça toda a palavra de Deus, porque toda a palavra de Deus é verdadeira, toda a palavra de Deus é alimento, toda a palavra de Deus revigora, toda a palavra de Deus revenera, toda a palavra de Deus instrui, toda a palavra de Deus é conselho, toda a palavra de Deus é alimento. Diga assim: eu quero toda a palavra de Deus. Oh, aleluia. Paulo, quando estava despedindo alguns presbíteros na igreja, ele diz: olha, irmãos, eu vos digo uma coisa, eu estou vos anunciando todo o conselho de Deus. Olha, irmãos, eu não vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Aí no versículo, agora hoje, o que nós estamos vendo, irmãos? Nós vemos hoje pessoas que estão pegando a metade, né? Ah, não, isso aqui... deixa eu ver aqui, Levítico fala... deixa eu ver. O homem não pode deitar-se com outro homem. Não, isso aqui não. Não é o que eles estão querendo fazer? Estão criando a Bíblia, se é que já não criou, a Bíblia LGBT, que exclui esse tipo de versículo. Então eles não querem toda a palavra. Eles só querem a parte que lhes interessa. Não, isso né? Não, homem deitando com homem é abominação. Não, isso aqui... Não, isso aqui não. Então, irmãos, o homem quer a palavra pela metade, mas Jesus disse que é toda a palavra. Eu quero ler aqui com os irmãos, para nós encerrar. Tem pessoas que usam muito esse versículo aqui, o capítulo 5 de Gálatas. O capítulo 5 de Gálatas, versículo de número 1. Nós precisamos de toda a palavra de Deus. É toda a palavra, é de Gênesis a Apocalipse, sem pular versículo. É toda ela, não importa se ela vai puxar nossa orelha, se ela vai nos confrontar, se vai colocar nós contra a parede, se vai nos moer, aleluia, se vai nos chocar, se às vezes vai até nos entristecer. Que Paulo falou lá no livro aos Hebreus, ele diz: olha, toda correção no momento não parece de alegria, mas de tristeza. Às vezes você pode ficar triste com o pregador, com o pastor, mas Paulo disse, é momentâneo. Depois, se você receber a repreensão, vai produzir um fruto pacífico de justiça. Aleluia! Você vai ser edificado pela palavra. Olha o que diz aqui, irmãos. Capítulo 5, versículo 1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo de jugo da escravidão, da servidão. Tem pessoas que usam esse versículo aqui e diz assim, ó: estais, pois, firmes na liberdade. Essa é uma coisa que o povo quer, liberdade de fazer o que quer. Não, se eu for servir a Deus é assim. Eu quero tatuar meu corpo, eu quero usar piercing, eu quero usar o que eu quiser. A liberdade. Aqui está escrito que Jesus deu liberdade para mim fazer o que eu quero. A liberdade, eu uso o que eu quero, eu ando do jeito que eu quero. Aqui, ó, liberdade, ó. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo me libertou. Eu fui livre do jugo dos homens, que hoje pregar a santidade é coisa de homem. Isso aí é coisa de homem, é costume de homem. Isso aí é irmão, desde quando santificação, separar-se para Deus é coisa de homem? É coisa de Deus. Quem manda se separar para Ele é Ele. Aleluia. Separai-vos para mim, um povo santo, escolhido de boas obras. Aí as pessoas usam esse versículo: estai, pois, firme na liberdade. Mas Deus te chamou para a liberdade. Que é isso? Não pode isso, não pode aquilo. Que liberdade é essa? Só que eles esquecem do versículo 13. Olha o que o versículo 13 diz, ó. Portanto, vós, irmãos, que fostes chamados à liberdade. Sabe o que é essa liberdade, irmão? É liberta do pecado. Não é liberdade para pecar, é liberdade para estar livre do pecado. Porque quem não conhece a Deus, ele não tem liberdade. Ali vem a hora dele fumar. Aleluia, é um sofrimento. Eu conheço pessoas que querem largar do cigarro e não conseguem. Isso é liberdade. Quer deixar o cigarro e não consegue, está preso. Tem pessoas que querem largar a bebida, não consegue largar porque está preso. Então liberdade é aquele que está em Cristo.
Liberdade é isso aqui. Você está na igreja adorando, glorificando, exaltando a Deus e não está preso pelas ciladas de Satanás. Orianda Labaia. Nós estamos livres. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem está livre aí, irmão, dos vícios? Está livre, irmão. Alguém pode fumar do teu lado, pode beber do teu lado, você não sente nem vontade, você está livre. Oh glória! Portanto vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Olha agora. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Aí Paulo está dizendo o quê? Não usei dessa liberdade para dar ocasião à carne. Eu sou livre mesmo, então vou fazer. Não dá ocasião à carne. Você tem a liberdade é para servir a Cristo. A liberdade que Cristo te deu é para você servir a Ele, vir para a igreja. Tem pessoas que estão presas, ele diz, amanhã eu vou na igreja. Você convida ele, amanhã eu vou, domingo eu vou, e ele nunca vem, porque ele está preso. Aí você tem que orar, Senhor, desamarra ele, desamarra ela, aí ela vai conseguir, porque ele está preso. Mas você diz, eu vou na igreja e você vem. Aleluia. Você disse hoje, eu vou na igreja e você veio, porque você está livre. Cristo te libertou das correntes do mal. Você está livre pela palavra do Mestre. Toda palavra, é toda palavra, irmão, sem rodeio, é toda palavra. Vamos ficar de pé. Aleluia.